Ter um sócio na hora de começar um empreendimento pode ser um bom negócio, desde que fique claro o papel de cada um nessa sociedade. Caso contrário, é rompimento na certa. Foi o que aconteceu com a Fernanda. Ela estava insatisfeita com o rumo do negócio e, para piorar a situação, veio a pandemia da Covid-19. O capital minguou e a sociedade acabou sendo desfeita. Onde foi que eu errei? De vez em quando, o tempo fecha no empreendedorismo. Problemas financeiros, problemas com sócios, problemas administrativos. Hoje a gente veio conhecer a história da Fernanda e entender exatamente onde foi que ela errou. Fernanda, Olá. Obrigado por receber a gente, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por contar a sua história para nós. E a gente quer começar, como diz o pessoal, do começo. Como é que você abriu a sua empresa? A minha empresa foi aberta no ano de 2017, onde eu comecei a desenvolver todos esses trabalhos na área da estética. A minha primeira formação é enfermagem. Eu comecei esse trabalho lá atrás, logo quando eu formei. Eu comecei a trabalhar numa clínica de dermatologia, onde eu aprendi tudo sobre estética, toda essa parte. Saímos ali da dermatologia e cosmetria para a parte estética. Foi no ano de 2010, onde teve esse boom dessa nova especialidade aí também para os dermatologistas. E aí eu fui ser assistente nessa clínica e logo aprendi muitas coisas, as inovações, produtos que chegavam no Brasil em 2006, em 2010 eu já tinha contato com eles e eu tive a possibilidade de aprender muita coisa. A enfermagem não podia trabalhar com esses procedimentos a priori e eu questionava tudo isso, né? Como não, a gente não pode trabalhar com essas coisas. E a partir disso surgiram as pós-graduações, foi quando eu comecei a me especializar nessa área. O desempenho, a forma como os pacientes confiavam no meu trabalho, queriam ser atendidos por mim, me motivaram a desenvolver esse trabalho. E em 2017 eu resolvi abrir, quando eu estava especialista já, e foi quando a gente começou essa carreira aí do empreendedorismo mesmo. Você fez um planejamento financeiro nessa época? Você conseguiu pensar que você teria custos, que no começo você não iria ter um retorno tão imediato? Márcio, na verdade eu caí de paraquedas no ramo do empreendedorismo, eu não sabia exatamente nada, eu não sabia como abrir um CNPJ. Então eu cheguei bem perdida, né, nessa área. A minha sócia já tinha um pouco dessas informações, desses conceitos, e a gente, com a ajuda do contador, a ajuda da gerente que nos ajudou e praticamente construiu a clínica junto conosco, foi que a gente foi desenvolvendo esse trabalho. Mas eu tinha uma reserva pequena de dinheiro, que era na época para dar a entrada no meu apartamento. Então era um valor irrisório comparado a tudo que a gente precisa para abrir uma empresa. Não tinha planejamento financeiro nenhum. Eu venho de uma família que a gente não sabia mexer com dinheiro, a gente começa a vida ali já para fazer um crediário na C&A e gastar naquele cartão, né? Então é muito interessante, assim, eu caí de paraquedas, mas eu tive pessoas boas para me orientar. Então foi bom nesse ponto, porque eu fui aprendendo, estou aprendendo até hoje, mas eu não tinha nenhum planejamento, assim, eu vou juntar esse dinheiro para montar uma clínica. Isso te atrapalhou, te prejudicou de alguma forma? Sim, acabou atrapalhando muito. No futuro, a falta de voz financeira ali perante a sociedade faz muita diferença. Então, eu era uma sócia minoritária, eu tinha toda a responsabilidade da empresa nas minhas mãos, eu que tocava a empresa, mas o fato de não ter um capital investido, de não ter essa liderança financeira, me colocava numa posição, a posição de trabalho era maior, porém a posição de decisão sempre menor pela falta de capital. Você acha que essa falta de liderança também foi um erro? Também foi uma questão que apertou ali na frente, que talvez antes, na hora de montar a sociedade, faltou um pouquinho essa questão de pedir um pouco mais de voz? Sim, a experiência faz a gente aprender muito
E lá atrás, a oportunidade de se tornar sócio de uma empresa, começar do zero, para eu que era funcionário se tornar sócio, eu estava praticamente aceitando tudo. Eu não tinha condições de dizer não para nada. E quando isso vai se estabelecendo, quando o trabalho vai acontecendo, você começa a se questionar, mas poxa, eu estou trabalhando muito e isso, eu não posso decidir aquilo, eu não posso fazer como eu gostaria, eu quero investir mais nessa área, eu vejo que isso aqui segue mais, a nossa empresa segmenta melhor nesse campo, mas aí você tem que consultar seu sócio. Se ele está investindo mais, acaba que, não, eu não acho, a cabeça dele está em outro tipo de negócio, não vai trilhar ali o mesmo caminho. Então, com certeza, essa falta de liderança, de posicionamento, que eu ficava com medo de me posicionar, fazia muita diferença. E eu não queria me posicionar para não deixar ali trincada aquela relação, que era de muita importância, né, para as duas. Então, com certeza faz diferença uma posição de liderança. E aí veio a questão da pandemia, não é isso? Muita gente passou por isso, muitos empreendedores, e você também foi uma vítima desse período, né? Como é que foi nessa época? Pois é, nós abrimos a clínica em 2017 e a gente entra para uma pandemia em 2019. Nós estávamos começando a respirar financeiramente, estabelecendo a nossa carta de clientes e eu me posicionando dentro do mercado. Já era muito conhecida, mas ali delicadamente, em questão de empresa, a gente sabe que estava muito bebezinho, muito fácil ali de romper. E aí veio a pandemia, então a gente teve que desfazer da quantidade de funcionários que nós tínhamos a 100%. Então nós mandamos todos os funcionários embora, ficamos eu e a sócia tocando ela a clínica dela, eu a minha, muita dificuldade financeira, porque todos os custos, né, eles não param de chegar, os boletos continuam chegando, aluguel, condomínio, a rescisão dos funcionários. Então todo esse capital que a gente não estava preparado para uma situação como essa, deixou a nossa sociedade ainda mais delicada. E aí a gente, foi nesse momento, depois de 8 meses, a gente ainda segurou muito tempo, depois de 8 meses a gente precisou romper, principalmente pela falta de capital e a mudança, a divergência ali de pensamento. Então, no caso, você não tinha uma reserva financeira para questões de emergência, né? É claro que a pandemia não era possível prever que ia acontecer aquilo, mas também você não tinha um capital reservado caso tivesse algum outro tipo de problema, né? Nós até tínhamos, porque como a gente entrou já com esse pensamento financeiro e tudo, nós tínhamos. Só que nenhuma empresa está preparada para segurar 8 meses. Nenhuma empresa está preparada para fechar 100%. E esse foi o problema, esse capital que nós tínhamos era para as rescisões trabalhistas, era para manter ali condomínio, água, luz, coisas essenciais para a empresa, boletos que a gente compra muito produto caríssimo a prazo, né? Então a gente tinha esses boletos que antecederam e esse capital que nós tínhamos não era suficiente para sustentar tanto. E ainda aguentamos 8 meses. Mesmo assim, com todas as dificuldades, a gente ainda aguentou por 8 meses. Mas depois foi inviável, já não era mais possível. Eu dependia das retiradas do meu sustento, eu precisava daquelas retiradas. Então não era só pagar a empresa, eu precisava me pagar também. E aí foi impossível, foi quando eu decidi abrir a Avilis. E a gente rompeu a sociedade, eu também tinha que continuar, era o meu trabalho, era o meu sonho. Eu via muitas possibilidades nessa área, estava com toda a energia para continuar empreendendo e aí eu resolvi abrir a Avilis. Mas aí no caso, só antes da gente entrar nessa parte da Avilis, qual foi o momento que você percebeu, que você falou assim, agora está na hora de sair dessa empresa, de fechar porque não está dando mais certo? Como é que foi esse dia? O que passou pela sua cabeça? Como é que foi? Bom, nós tivemos uma reunião muito dura. Estava tudo muito delicado ali. Eu tinha muito respeito pela minha sócia, tenho até hoje. Nós temos uma relação de amizade, mas naquele momento as situações, estava todo mundo com os ânimos muito alterados, né? A questão financeira, a questão da sociedade, estava tudo muito delicado. E aí a gente teve uma reunião muito dura, onde a gente apresentou situações que eram muito importantes para as duas,
E nós vimos que não dava, não era mais viável manter aquele projeto, porque os sonhos eram diferentes. Uma estava iniciando uma carreira que precisava dedicar muito para aquilo e precisava muito da rentabilidade daquele negócio. A outra já estava muito estabelecida, já tinha investido demais na carreira para continuar reinvestindo num momento tão delicado. Então, uma ia queimar a gordura que estava guardada, a outra já tinha que lutar para conquistar essa gordurinha. Então, a gente decidiu ali, foi esse momento crucial nessa reunião, onde era melhor romper. E para você, pessoalmente, como é que foi? Como é que você se sentiu? Eu me senti sem chão. Eu já escutava de outras pessoas, até meu esposo me estimulava muito a ter o meu negócio, a abrir o meu negócio. Ele já falava, você já conduz esse negócio, é você que é o negócio, é você quem trabalha, enfim. Se é só o espaço, se é só o físico, o financeiro ali, eu posso te ajudar. Mas eu tinha um laço ali de muito respeito, de muita gratidão pela sociedade, e eu não queria largar num momento tão difícil. É como se eu estivesse sendo uma traidora. Porém, depois dessa reunião ficou tudo muito claro, a gente decidiu, mas foi muito difícil. Quando eu decidi, a clínica nova já estava pronta, eu chegava na clínica e eu não me sentia dona da clínica que eu realmente era dona. E de tanto apego que eu tinha à outra clínica, ao projeto, à sociedade em si. Então eu fiquei sem chão quando a gente rompeu, mas fui criando forças dia a dia para conduzir o próximo negócio. E como é que ficou a organização naquela época da empresa como um todo? Você estava saindo e ali você já começou a sentir que tinha alguns problemas. E quais foram os problemas que você sentiu naquela época, além dessa questão que você falou da sua sócia, que vocês estavam em momentos diferentes, mas o que mais você sentiu com relação à empresa? Era uma empresa que tinha muito funcionário, um espaço muito grande, um espaço desnecessário para aquele momento e que gerava muito custo, que gerava despesas altíssimas que não eram necessárias para a gente continuar. Então eu trouxe isso como uma forma de enxugar os gastos e a gente começar a ter um pouco mais de rentabilidade. Então um espaço menor, uma quantidade de funcionários menor. Ou seja, você já começou meio que a aprender com aqueles erros, né? Aprendendo com aqueles erros. E se erros. você pudesse pontuar, onde você acha que você errou? Planejamento financeiro, administrativo, sócio, como é que você pontuaria isso? Eu acho que o início da sociedade, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu deixaria tudo muito mais claro. Na minha primeira reunião ali, para entrar para essa sociedade, eu teria dito, olha, a gente tem que fazer isso, um tem que responsável por isso, outro por aquilo. Ou seja, garantir a voz em primeiro lugar também, né? Voz, exatamente. Eu trabalho, eu tenho direito de me posicionar, de decidir. Não ficar nessa situação assim que parecia que você estava pedindo favor, né? Enquanto ou seja, você está escolher bem os sócios também, né? A minha sócia era espetacular, era maravilhosa. Só que as duas não tinham nenhuma experiência em sociedade, nem empresarial. As duas eram profissionais muito técnicas. Então, nesse ponto, hoje, já com essa visão que eu tenho de empresa, não mais só de uma profissional técnica, nós teríamos deixado as coisas muito mais em pratos limpos e provavelmente estaríamos sócios até hoje. Tá certo. Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o especialista Enio Pinto, que vai dar dicas sobre onde a Fernanda errou e, é claro, também ajudar você a manter o seu negócio, evitar que você cometa os mesmos erros. A gente volta, rapidinho, não saia daí. Eu não falei para você que era rapidinho? Estamos de volta e hoje a gente está conhecendo a história da Fernanda, que em 2017 começou a se preparar para poder abrir uma empresa. Abriu uma clínica de estética com uma sócia, mas aí teve uma série de problemas e acabou, né, Fernanda, tendo que desfazer daquela sociedade, né? Então, só para a gente relembrar, teve a questão da falta de voz na empresa, teve também a questão da falta de
um capital um pouco maior para se preparar para as emergências e também as divergências com a sócia, não é isso? Sim, a pandemia, né, o marco principalmente, e toda essa questão da voz que era fundamental, acabava ali por eu ser a parte que investia em capital menos, tinha menos voz e isso pesou no final. Bom, agora a gente vai conversar com o nosso especialista, Enio Pinto, que está lá no estúdio e vai dar dicas para a gente, mostrar onde é que a Fernanda errou e, é claro, também dar dicas. Enio, é com você. Fala, Márcio. Olá, Fernanda. Prazer em conhecer o seu caso. É o típico caso, Fernanda, de empreendedores que, por dominarem uma técnica, uma profissão ou uma ocupação anterior, ou mesmo transbordar um hobby, começam a empreender sem muito planejamento e sem domínio de técnicas de gestão. Felizmente, você, com a sua resiliência, deu a volta por cima. Mas vamos passar algumas dicas para outros candidatos a empresários que não precisam sofrer tanto quanto você sofreu no início. Essa questão do planejamento é bom desmistificar. Planejamento é um conjunto de atividades que você desenvolve para sair de uma situação atual e chegar num ponto futuro desejado. Deixar de ser um candidato a empresário e ter um negócio estabelecido com sucesso. Esse planejamento tem 3 grandes fases, blocos, módulos. O primeiro, uma entrevista com o espelho, uma conversa que você tem com você mesmo ou com pessoas próximas, amigos, familiares, para entender se você tem de fato o que a gente chama de espírito empreendedor, perfil empresarial. Se você tem jeito, se você leva jeito para essa questão de empreender. Superado esse primeiro momento, que é muito importante, porque pequenas empresas têm times limitados. Muitas vezes o empreendedor se confunde, quase sempre, se confunde com o próprio negócio. Mas superado esse primeiro bloco, você vai interagir com o mercado. E aí os 3 mercados: concorrente, mercado fornecedor e mercado consumidor. O mercado concorrente é interessante você ver quem já está estabelecido, entender quais são os seus pontos fortes, mas também quais são os seus pontos fracos que você pode estar agregando ao seu empreendimento. Interagir com fornecedores, entender eu tenho de quem comprar para vender o que eu estou imaginando, eu tenho fornecedores na quantidade e na qualidade que eu preciso para não falhar com o meu cliente. E por fim, um papo com o seu cliente final, com o usuário, com o mercado consumidor. E entender exatamente qual é o perfil, qual é o padrão de consumo e tentar minimamente quantificá-lo. E aí, por fim, você faz algumas projeções financeiras. Então, uma entrevista, perfil empreendedor, mercado e, por fim, finanças. Você vai projetar as entradas, as receitas que você vai ter nesse empreendimento, as saídas, custos e despesas para constatar a viabilidade financeira desse empreendimento. Vai calcular aí também os investimentos necessários para a abertura desse negócio. Os investimentos fixos, máquinas, equipamentos, veículos utilitários, adaptação de um imóvel e o famoso capital de giro. Só com esse planejamento você tira a sua ideia de negócio da cabeça, passa primeiro para o papel antes de levá-la para a rua, testando assim a sua viabilidade. Fernanda, essa questão do sócio é bastante recorrente nas nossas conversas semanais aqui. Mas sociedade é uma complicação que eu acho que vale a pena. O sócio costuma acelerar o seu empreendimento. Ou ele agrega recursos, ou ele agrega competência, ou ele agrega tempo, força de trabalho, disponibilidade de agenda para bombar o seu empreendimento. O grande macete aí, a grande sacada é você ter um contrato de gaveta. É sentar logo no início com o teu sócio e estabelecer a área de atuação de cada um dos sócios, o escopo de trabalho de cada um dos sócios. Se você vai ter alguém que vai ficar mais na linha de frente, atendendo clientes, você pode ficar na retaguarda, no back office, fazendo mais a gestão, a administração desse empreendimento. Estabeleça, portanto, as áreas de atuação, estabeleça metas para que você possa acompanhar a performance e reuniões periódicas para estar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, checando o desempenho e a performance de cada um dos sócios. Com bastante transparência e acordos prévios, a tendência é que vocês tenham muito sucesso. Fernanda, olha só, o momento adequado para você ter um papo franco com a sua sócia, com seu sócio, é o quanto antes. Veja, as pessoas fazem uma opção de ingresso na sociedade produtiva por meio do empreendedorismo
e não como um funcionário, um colaborador, porque elas estão querendo realizar um sonho, elas estão querendo plenitude, satisfação pessoal, realização. Se você tem um desconforto com o teu sócio, quase nunca isso acontece. As pessoas empreendem muito mais por querem ser, do que por ter um desdobramento financeiro. Se você não está tendo essa satisfação em empreender, é preciso que imediatamente você esclareça as dificuldades com o teu sócio. Sente com ele, coloque evidências do que está acontecendo e lembre-se, vocês têm um objetivo comum, convergente, mas atuações complementares. Essas dificuldades com pandemia, Fernanda, de fato pegaram todo o mundo, de alguma maneira, desprevenido. Você pode ter algum planejamento, alguma reserva técnica para enfrentar esses momentos, mas o que aconteceu na pandemia não estava em nenhuma previsibilidade, né? Isso acontece inclusive de 100 em 100 anos. A última vez foi com a gripe espanhola há um século atrás. A pandemia trouxe, de alguma maneira, alguns legados interessantes. Foi da gente colocar mais atenção e energia na questão da higienização, na manipulação de produtos, na prestação de serviços. Nessa linha também a questão de ter ambientes mais arejados para evitar grande concentração de transeuntes de clientes num ambiente muito fechado, muito hermético. Um ponto também muito favorável foi a questão de acelerar, de catalisar a transformação digital dos empreendimentos como um todo. Então a gente procura ter um olhar positivo hoje do que aconteceu na pandemia. A gente saiu mais fortalecido ao final. Quanto a essa questão de reservas técnicas, o que tecnicamente a gente aconselha é que você tenha reservas de 3 meses para cobrir seus custos fixos. Do que eu estou falando? Os custos fixos são aqueles que independem da tua atividade operacional, independem do seu volume de venda. Por exemplo, aluguel, conta de água, luz, telefone, se isso não estiver diretamente associado às suas vendas, IPTU, condomínio, esses custos que você vai ter vendendo ou não. Se você teve um imprevisto e a operação da empresa parou, esses custos vão permanecer. O ideal é que você tenha alguma coisa em torno de 3 meses de custos fixos para sobreviver sem as vendas. Passado esse período, você vai ter que revisitar o problema que originou a criação do negócio, porque negócios existem para resolver problemas, e repensar o modelo do teu empreendimento. O Enio sempre arrebentando, hein? Valeu, Enio, obrigado pelas dicas, viu? Mandou bem. Bom, Fernanda, você não desistiu, abriu uma nova clínica. O que você aprendeu com os erros passados? Então, os erros passados é exatamente isso, né? Trouxe para mim uma posição de liderança, uma posição de empresária. Eu tive que me tornar empresária. Saí daquela posição que esperava que os outros decidissem ou fizessem o meu trabalho. Até então eu era muito técnica, eu só queria entregar resultado estético. E eu vi que eu precisava tomar as rédeas da minha empresa, eu tinha que saber sobre números, eu tinha que verificar se os meus funcionários eles estavam tratando os pacientes da maneira correta. Até o cheirinho da minha clínica, a questão da limpeza, tudo isso fez... eu trouxe para mim, eu comecei a refletir sobre isso. E toda a questão administrativa, então eu comecei a precisar entender sobre números, onde eu podia gastar, onde eu podia ganhar. Cometi diversos erros, eu vejo hoje as pessoas que me chamam para mentoria, muitos enfermeiros que precisam dessa ajuda nas suas clínicas, que vão iniciar, como abrir, por onde eu começo, não tenho capital. Então, quando eu dou essa mentoria para as pessoas, eu falo muito sobre isso, né? Primeira coisa que a gente tem que ter é coragem para empreender, porque é muito difícil, eu não gosto de romantizar o empreendedorismo, mas além de coragem, a gente tem que buscar conhecimento além do técnico. Porque a gente não pode ficar só aplicando aqui toxina, enfim, a gente tem que ou demandar isso para pessoas que realmente entendam, e ainda que você demande, você tem que entender daquele assunto para poder cobrar o resultado daquilo. Então hoje eu já tenho mais essa visão, essa cabeça voltada, e foi uma das mudanças maiores que aconteceu na minha vida para
que eu pudesse ser mais dura. Às vezes eu sou muito coração, sou muito humana, mas eu tenho hoje que me posicionar como uma pessoa... Tomar decisões, né? Eu tenho que tomar essas decisões. Eu não posso ser mais a amiguinha, a legalzinha, a amorosa demais. Eu tenho que ser firme, a empresa em primeiro lugar. Então essa foi a maior mudança. Para quem está assistindo a gente, que está passando por um momento delicado, que tem medo de abrir uma empresa, ou então que está passando por alguns problemas, por decisões erradas, o que você diria, qual dica você daria? A primeira é fazer um estudo sobre essa área que você pretende empreender, buscar informações tanto do local onde você vai empreender, para quem você vai vender, qual é o seu público, qual é o capital que esse público tem para investir na sua empresa. Você também se tornar uma marca dentro da sua empresa, vender o tempo todo para a sua empresa. Eu vejo que as pessoas elas abrem um negócio e esperam o cliente chegar. Então eu tenho esse trabalho diário de me posicionar na rede social, de conversar com os meus clientes, de me vestir para o meu cliente, de falar o que meu cliente quer ouvir, entender qual problema o cliente tem para eu resolver o problema dele. Eu não sou uma vendedora, eu resolvo dores, problemas dos meus pacientes. Então essa é a maior dica, além de sim se especializar em gestão, sair da área técnica, principalmente a gente da área da saúde, a gente não tem essa matéria na faculdade, aprender a administrar, então a gente precisa buscar cursos de gestão, cursos de posicionamento social, cursos também da nossa área. Eu vejo também profissionais que ainda não sabem nem explicar sobre um determinado procedimento e querem que o cliente compre aquela ideia. Se o cliente não souber, não tiver essa firmeza do profissional, ele não vai acreditar naquele trabalho e não vai fazer. Então, se a gente não souber falar sobre esse assunto muito bem, ter certeza do que está vendendo, a gente não vai encher a nossa agenda, a gente não vai ter uma clínica promissora. Essa é a dica que eu dou. Fernanda, muito obrigado por contar a sua história, obrigado por receber a gente. Parabéns, pode ter certeza que tem muitas pessoas que estão sendo inspiradas hoje em função de tudo que você viveu. Eu que agradeço a presença de vocês, é uma honra tê-los aqui e inclusive poder ajudar outras pessoas com a minha história. Bacana. Onde foi que eu errei termina aqui, mas continue ligado com a gente no canal Empreender. Onde assistir já é um bom negócio. A gente se encontra. Tchau!